Olá, bem-vindos a mais um podcast Educação em Voz Alta, um espaço onde conversamos, refletimos e falamos sobre educação de verdade em voz alta. E no episódio de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre a alimentação. Todos nós sabemos o quanto a alimentação é muito importante para a nossa vida saudável, para o nosso dia a dia, mas principalmente também para o desempenho acadêmico, para a escola. Então, sobre esses mitos, sobre essas curiosidades, sobre a importância realmente da educação na vida escolar dos nossos alunos, eu convido para conversarmos a Mariana Gori, a nossa nutricionista, que está aqui conosco hoje. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Rose. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto que eu amo, que é a alimentação na educação. Mari, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória dentro da nutrição até chegar. Por que você escolheu nutrição e como você chegou na educação? É uma história um pouco complicada, meio doida. Na verdade, eu sou ex-atleta de natação, né? Fui atleta de alto rendimento por muito tempo e eu tive muita certeza que eu queria trabalhar com o esporte. Então, eu tive que parar de nadar por uma lesão muito séria que eu tive no meu ombro. E aí foi o momento de decidir o que eu ia fazer. E aí eu pensei em muitas coisas, né? E por ter vivido muito forte a questão da nutrição durante a minha infância e minha adolescência, eu acabei optando por isso. E aí comecei a faculdade na certeza que eu ia trabalhar com nutrição esportiva. Então, todos os cursos de nutrição esportiva eu fazia, tudo que podia imaginar, meu TCC foi nessa área, enfim. Até que chegou no último ano da faculdade, fui para os estágios. E aí eu detestei, tive uma experiência assim péssima. E aí eu tive certeza que não, nutrição esportiva naquele momento não era uma opção. E aí a gente se forma e o que a gente quer é trabalhar, de alguma forma, e eu não ia fechar a porta para nada. E a minha família inteira é da área da educação, né? A minha mãe, educadora há muitos anos, né? O meu pai, educador físico, também, primos, enfim. E aí a minha mãe me chamou para um projeto, né? Minha mãe, professora de educação física, me chamou para um projeto na escola dela para trabalhar com os alunos a questão da conscientização da alimentação. E aí, em uma roda de conversa que eu estava com os alunos ali, eu tinha acabado de me formar, fazia um mês, a coordenação e direção da escola, é muito interessante isso, me ouviram perguntar para eles o que você gosta de comer. E aí, isso foi uma chave. No dia seguinte, eu recebi uma ligação da escola. Oi, você é a Mariana, filha da professora Vânia, e você é nutricionista? Aí eu atendi o telefone e falei, sim. Ah, você pode vir aqui para uma entrevista com a gente? Tá bom, posso. Aí fui, né? E aí eu recebi o convite. Era para atuar inicialmente 3 vezes por semana. E eu falei, não vou fechar as portas. Aí fui, comecei a atuar e aí comecei a amar aquilo de paixão. E aí foi onde eu comecei a me especializar. Aí fui fazer pós-graduação, depois de um tempo fui fazer o meu mestrado. Aí eu fui convidada pelo Conselho Regional de Nutricionistas para atuar no Conselho de Alimentação Escolar, representando o município de São Paulo. Aí foram 4 anos de uma experiência assim, muito imersiva. E aí começou a minha trajetória e já estou aí há 11 anos. Que legal. E acho que é bem importante isso. Às vezes a gente vai com foco fazer uma faculdade e a gente acaba se descobrindo em outras áreas e acaba se apaixonando, se encantando. Eu acho que estar aberto a essas possibilidades é muito legal. É muito. Eu falo isso para todos os estagiários que eu recebo, né? Eles vêm sempre muito já. Eu vou trabalhar com nutrição clínica, eu vou trabalhar em hospital. Eu falo, nunca fechem as portas, porque eu sou evidência disso, Sim. né? E vivo e amo a educação, assim, de uma forma muito forte. Vamos lá. É verdade mesmo o quanto que uma boa alimentação ela influencia na memória, na atenção, no desempenho escolar? A alimentação ela tem um papel muito importante nessa questão do desempenho escolar, né? Uma criança bem alimentada, bem nutrida, é nítido os resultados que ela vai ter em relação ao desempenho escolar.
Por quê? Né? O nosso cérebro, ele é glicodependente. Então, o que significa isso? O único alimento que o nosso cérebro precisa é a glicose, ou seja, o açúcar, que é o carboidrato que a gente consome no dia a dia, né? Que vem do arroz, da batata, do pão, do macarrão. Então, o nosso cérebro, ele só depende desse tipo de combustível. Então, se eu tenho uma alimentação pouco variada, baixa em carboidrato, né? Ou às vezes baixa em calorias até, né, desbalanceada, então vai acontecer assim de eu ter uma queda de rendimento muito absurda, né? E a própria questão, às vezes, do humor ali, do dia a dia, da minha capacidade de concentração, de eu conseguir estar bem preparado para fazer uma prova, enfim, então tudo isso está muito relacionado. É claro, ai, Mari, você está falando então que eu preciso viver de carboidrato e não importa mais proteína, gordura? Não, né? Mas para o nosso cérebro ter um bom funcionamento, a gente ter um bom desempenho na escola, o carboidrato vai ser um dos principais nutrientes aí que a gente precisa ter na alimentação. Então, a gente precisa investir numa alimentação bem equilibrada. Tá, e aí você me falando isso me remete muito aos nossos alunos, e eu acho que isso acontece com todas as escolas, em todas as casas, vamos dizer assim. Muitas vezes, querendo dormir um pouquinho mais, eles acabam não se alimentando, né? Então, a questão do café da manhã, ir para a escola sem tomar do café da manhã é um É um, grande prejuízo, né? é um tiro no pé, né? Por quê? O que que acontece? A gente tem um período de sono. Então, vamos supor aí que um adolescente, às vezes, precisa até mais de 8 horas de sono para ele conseguir se recompor. Então, 8, 9, 10 horas de sono. Durante todo esse período, ele não se alimenta. Ele está em jejum. E aí, ele acorda, vai para a escola sem se alimentar e, às vezes, ele vai comer só no intervalo dele, que acontece 10 horas da manhã. Se ele foi dormir 10 horas da noite, ele está 12 horas sem se alimentar. Né? Então, por isso que o café da manhã a gente escuta falar muito que é uma das principais refeições do dia. Porque essa quebra de jejum que é feito deste momento durante o sono que a gente tem, ela é muito importante. Porque é ela que vai dar esse combustível que a gente precisa para começar o nosso dia. Né? E é uma refeição que ela precisa ser completa em todos os nutrientes, né? Então, porque às vezes a gente vê assim, só toma um leite com Isso que eu te chocolate. falar. O leite, falei, cadê o leite? Né? Cadê o carboidrato? Exatamente, né? Então, o leite é legal, ele tem o cálcio, que é super importante nessa faixa etária, ele tem a proteína, mas eu preciso de outras coisas. Eu preciso de um pão, de uma tapioca, de alguma outra coisa ali que vai compor, nem que for numa porção muito pequena, mas que vai ser super importante para ele estar começando o dia dele, né? Então, precisa criar mais esse hábito, né? E o que eu vejo muito que acontece, às vezes, de pular essa refeição, é muitas vezes por uma falta de programação ali, às vezes, da família, do próprio adolescente, enfim, porque já vai sair correndo um monte de coisa, e o dia. Bom, falam que o café da manhã é a principal refeição do dia. Ela é a principal até para nós adultos, né? Eu não, ela está entre as principais, né? A gente não pode esquecer do almoço também, que acaba sendo uma delas. Mas o principal papel dele realmente vai ser esse: quebrar esse jejum que a gente vem da noite e a gente começar a formar energia, recompor aí o nosso glicogênio, que é a nossa fonte de energia, para a gente começar o dia. Tá. Se você fosse dar uma dica para uma mãe, logo cedo ali com a criança, o que ela oferecer de café da manhã? Eu acho que o ovo é uma das coisas que é super legal, super versátil, que funciona. O próprio leite, que acaba tendo uma aceitação muito importante. E aí, o pão, né? Não seja ele qual for, é claro que a gente, se for um pão integral, a gente vai ter muito mais nutrientes, fibras, vai ser muito mais legal. E a gente não esquecer da fruta, né? A fruta tem que estar aí nesse momento para dar mais fibra, mais vitaminas, mais minerais. Então, basicamente, a gente vai ter aí todos os nutrientes de uma forma legal. E que hábitos saudáveis, né? Que hábitos alimentares proporcionam maior foco, atenção, memória? Acho que primeira coisa é a gente ter uma constância na alimentação, né? A alimentação, ela é rotina, né? Então, da mesma forma que há uma rotina escovar os dentes e dormir, ir para a aula, enfim, a alimentação ela tem que entrar nessa rotina. E a gente se alimentar
pelo menos 4, 5 vezes ao longo do dia, e isso vai ser fundamental. Quanto mais tempo em jejum, pior é para a nossa concentração. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A segunda coisa é a gente ter uma boa relação com a comida, no sentido que a gente evite alimentos industrializados, ultraprocessados, enfim, né? Porque são alimentos que são proibidos? Não, eles não são proibidos, mas eles precisam estar na nossa vida numa menor ali Proporção, proporção. né? Não viver Não deles. viver deles. Por quê? Eles vão causar um pico de açúcar no nosso sangue, no nosso metabolismo. Isso vai ser bom. De primeiro momento, legal, vou ter energia ali, beleza. Mas vai ser momentâneo. Depois aquilo não se sustenta. Ele dá um pico e automaticamente aquilo já tem uma queda muito brusca, né? E é isso que a gente observa muitas vezes nas lancheiras, muitas vezes em cantinas, enfim, é essa questão de alimentos ultraprocessados, assim, falando muito por si só e todos os dias, né? Então precisa dosar aí essa questão. Uma má conduta seria o excesso desses alimentos industrializados, né? Exatamente, exatamente. E você pode dar algumas dicas práticas para que as famílias consigam melhorar a refeição tanto das crianças menores até dos adolescentes? Acho que a questão que a gente vivencia hoje muito é a seletividade alimentar, os pais falam muito sobre isso. Eu acho que, assim, primeiro é entender o papel de cada um na questão da alimentação, né? Os pais, às vezes, criam muita expectativa que eles vão ter que fazer tudo pela criança. E eles têm o papel deles. Então, eles vão ter o papel ali de escolher o cardápio, né, de definir a rotina da criança, que horas ela vai comer, de preparar a refeição. Então, tudo isso é importante. Vai ser responsabilidade da família. Mas a criança, ela vai ser responsável por escolher, de repente, o quanto que ela vai comer. Né? Isso não é uma coisa que, eu faço esse prato e eu quero que a criança coma todo esse prato. Eu não tenho esse poder de decisão sobre, né? Porque a gente tem um mecanismo de autorregulação de fome e saciedade. Então, acho que primeiro é ter esses papéis muito bem definidos, porque às vezes isso não é claro para as famílias. Cria uma Principalmente grande... nos menores, a gente vê, às vezes, muitos pais insistindo ali, querendo, né? Forçando ali a criança a comer tudo, né? A comer tudo, exatamente. Então, cria-se uma grande expectativa que, às vezes, a criança não pode te entregar. Então, acho que primeiro é você entender isso. Acho que depois o segundo passo é as famílias também terem uma boa relação com a comida. Porque o que a gente vê hoje é muita questão da moda, dietas, enfim, falando muito por si só ali com os pais, né? E eles transmitindo isso de uma forma muito forte para as crianças. Então, chegam crianças com restrições alimentares, mas não porque tem exatamente uma restrição, mas é porque pelo aquilo que a mãe quer para ela naquele momento, por aquilo que ela acredita por algum modismo, né? Então, a família ter uma boa relação é fundamental. Todo mundo sentar-se à mesa, sem tela, ter um momento ali de refeição, ir para a cozinha, esse momento em família, ajuda muito, né? Vamos preparar, fazer um domingo especial, vamos fazer, sei lá, o dia do macarrão, construir aquela massa desde o começo, para a criança entender como se faz, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de falar para os pais que ajuda é a questão de ir ao supermercado e à feira, né? A criança vivenciar aquilo, né? Principalmente a feira, eu falo que é uma coisa muito rica. Você vê aquela quantidade de frutas, legumes e verduras naquela intensidade acontecendo, gritando e não sei o quê, e podendo provar, porque eles dão, e às vezes ela poder escolher aquilo que ela vai levar para a semana, eu vejo que melhora muito essa questão dos hábitos alimentares. Quando a gente fala para os adolescentes vai falar assim mais de igual para igual. Eles precisam entender o que aquilo vai trazer de benefício para eles. A partir do momento que eles começam a entender isso, o resultado e o comportamento passa a ser diferente, né? Mas só simplesmente, às vezes, falar assim, come frutas, legumes e verduras porque faz bem. Tá, ok, ele sabe disso, né? Mas é realmente explicar que tipo de bem está fazendo e ele fazer esse teste e ter a resposta no corpo dele, entendeu? Aí acho que as coisas começam a fazer mais sentido. Nós estamos falando, né, que a alimentação é tão importante, ela impacta no desempenho escolar. Qual que é o papel das escolas mediante ali o trabalho com a alimentação dentro da instituição?
É fundamental, né? As escolas que fornecem refeição, principalmente, têm que começar a pensar na estruturação desde o cardápio, né? Então, o que que eu vou estar realmente ofertando para aquela criança? Hoje, tem crianças que acabam fazendo na escola lanche da manhã, lanche da tarde, almoço e jantar. Então, são 4 refeições, multiplicados por 5, são 20 refeições que a escola é responsável por isso, né? Então, é uma proporção muito maior, às vezes, do que tem em casa. Então, eu não posso ter um cardápio onde eu só oferto alimentos ultraprocessados, só doces, que eu não oferto frutas, legumes e verduras, só frituras, né? Isso pode ter, tem que ter na alimentação. A criança precisa também saber lidar com isso, né? O cardápio ele não pode ser isento dessas coisas, eu acho. Eu acredito muito nisso, para você construir uma relação positiva com a comida. Mas ele precisa ser bem equilibrado. Então, assim, começar a pensar, acho que desde a estrutura do cardápio. É o primeiro ponto. Aí a gente se aprofunda um pouco mais quando a gente começa a falar das ações de educação alimentar e nutricional, né? Porque hoje o que a gente vê é que os conteúdos, os materiais didáticos, de uma forma em geral, já traz isso de uma forma muito rica. Isso desde a educação infantil até o ensino médio. Sim. Em todos os momentos eles vão passar por alguma coisinha da alimentação, né? E é vivenciar, preparar aquele professor de como ele vai trabalhar aquele assunto, né? Se você tem um nutricionista na sua escola, trazer ele para somar naquela aula, porque ele é especialista ali. Então, por que que ele não pode te ajudar, né? E fazer com que aquilo não seja também um momento pontual, mas que a escola viva aquela ação de educação alimentar e nutricional por si só, assim, aquilo faz parte do processo. E não apenas como, é uma atividade culinária. Tá bom, foi, aconteceu e ponto, né? Mas não, como que aquilo seja um trabalho mesmo contínuo. Até para que a gente possa explicar um pouquinho mais como que é o seu trabalho dentro de uma instituição escolar, até para inspirar outras escolas também, outras nutricionistas e outros educadores também a trabalhar em conjunto. Conta um pouquinho para a gente as vivências que você proporciona para as turmas, o trabalho com os professores. Hoje a gente tem um trabalho muito rico, né, na parte da nutrição, nas escolas que eu atuo. Então, desde a parte de elaboração de cardápio, planejamento de compras, pedidos, gestão de fornecedor, né, toda essa parte assim de escolher o que a criança vai comer, mas aí a gente vai para uma outra parte que torna-se um grande diferencial, são as ações de educação alimentar e nutricional. Então, a gente define hoje com a equipe pedagógica que sempre que tiver algum tema que fala sobre alimentação, que realmente tenha o convite onde seja pertinente, que tenha o espaço ali. E aí sempre chega, então, um e-mail, né? E a gente consegue estruturar ali o que a gente vai falar. Então, essa semana mesmo está acontecendo. As turmas do Infantil 5 estão falando sobre alimentação no norte do país. Né? Então, eles vão conhecer os alimentos que tem no norte do país e por que eles acabam comendo aquilo. Então, eles estão conhecendo o cupuaçu, a castanha do Pará, a mandioca, o açaí. Então, eles estão conhecendo, assim, bastante coisa. E aí, como a gente faz? As professoras trazem o tema para a gente e, com base nisso, a gente vai escolher como que a gente vai trabalhar com aquela faixa etária, né? Então, alunos do infantil, por exemplo, a gente já fez tanta coisa. A gente já fez teatro, roda de conversa, dedoche, música, fantoche. A gente já fez jogo de tabuleiro assim gigante para eles brincarem, onde eles eram as casas que iam se movimentando. Questão da horta, culinárias, de tudo quanto era jeito, assim, deles irem até o espaço, colherem aquilo e irem produzir o alimento com aquilo que foi colhido. Quando a gente passa um pouco mais para os anos iniciais, eu vejo que funciona muitas vezes a questão da gamificação, né? Então, a parte de jogos ali, de propor para eles, de ter a competitividade, né? Deles entenderem de você começar a dar uma mini aulinha sobre aquele assunto, mas depois você se aprofundar aquilo por meio de alguma atividade lúdica. Nossa, eles ficam doidos. Eles querem contar tudo, tudo que acontece em casa, com a avó, tirarem as dúvidas, é muito legal. E já quando a gente fala dos anos finais de ensino médio, né, trabalhar muito essa questão da conscientização. Então, já teve muitos trabalhos legais que a gente fez,
principalmente na questão da conscientização do corpo, a questão da autoestima, prevenção de transtornos alimentares, a importância do café da manhã, já foi um dos temas que a gente trabalhou. Então, tem muita coisa mesmo. E acho que, em paralelo a tudo isso, é você envolver toda a comunidade É escolar. isso que eu te perguntar, porque o trabalho acho que ele flui melhor quando ele é compartilhado, as responsabilidades também são aí divididas e somadas, né? Exatamente. E como você envolve a comunidade, os pais, os professores, todo mundo nesse projeto. A parte dos professores, auxiliares, enfim, a equipe pedagógica, por muitos treinamentos que eles passam comigo no decorrer do ano, né? Então, a gente tem momentos ali que encaixam para falar exatamente sobre alimentação e nutrição, como isso vai ser trabalhado. É muito importante porque, às vezes, uma fala sua de uma forma errada já pode despertar outras coisas, né? A parte dos pais, como é que a gente envolve? N fatos, né? Hoje a gente faz anamneses com pais novos, ou pelo menos uma ligação para se apresentar, para tirar dúvidas sobre o cardápio, sobre se tem alguma alergia, enfim. Então, você trazer esse pai para perto de você. A questão da própria agenda digital, ter um canal exclusivo com o nutricionista, né? Então, tudo referente à alimentação pode ser tratado ali. E a questão de muitos materiais diretamente para o pai, né? Então, a gente faz e-book, vídeos. Nossa, na época da pandemia teve muita produção de vídeo. E hoje, até hoje, às vezes eu encontro famílias que falam: Nossa, eu lembro daquele seu vídeo. Nossa, aquele seu e-book das princesas e dos super-heróis até hoje é sucesso lá em casa, né? Porque é um material muito rico que eles acabam realmente colocando em prática no dia a dia. Sábado mesmo teve uma atividade, né, dentro da escola e uma das oficinas era culinária, né, com os pais, pais e filhos fazendo, né? Com os pais. E assim, a gente tomou o cuidado, por exemplo, de escolher uma culinária que, já que era Dia dos Pais, que era específico que ia agradar principalmente os pais. Quando é Dia das Mães, a gente pensa alguma coisa que vai ali mais pro lado das mães, né? E como que aquela questão mão na massa, junto do pai e do filho, ia poder ajudar, deles construindo junto. E eles se divertiram muito. Por isso que eu tô trazendo, né? O quanto que é importante quando a gente coloca uma atividade dessa dentro da escola, a gente está mostrando que a educação também alimentar, ela faz parte também do nosso currículo, né? Da importância que a escola tem. Então, também trazer nesses momentos também que sejam de festividade, de lazer, mas que a família está dentro da escola, aproveitar esses momentos para que a família também esteja mais próxima, né? Da parte da nutrição também. Com certeza. E o quanto que isso também pode se tornar um diferencial para a escola, né? Sim. Porque não são todas as escolas que realmente oferecem esse tipo de trabalho. É difícil de ver, é uma coisa que está começando, que está caminhando. E aí, quando a escola se apropria disso, ela acaba tendo, acho que, um discurso ainda maior sobre tudo aquilo que ela pode oferecer. Acho que é muito mais do que preparar um cardápio, ter uma nutricionista para acompanhar a refeição, é realmente entender sobre a importância da educação alimentar relacionado dentro da escola, dentro do contexto escolar, dentro do desempenho acadêmico, que é o que nós estamos conversando aqui hoje. Né? Exatamente, vai muito além. Mari, você participa de muitos projetos, né? E você quer compartilhar algum? Tem alguma novidade para gente? Tem alguns projetos, assim, importantes, né? Tem um que eu estou muito feliz, né? Esse ano eu estou concorrendo ao prêmio Destaque Profissional do Ano pelo Conselho Regional de Nutricionistas. Parabéns! Muito obrigada. E justamente com esse trabalho, né? O que eu inscrevi foi esse trabalho que a gente realiza muito rico de educação alimentar e nutricional. Né? Então, fiz o levantamento de todas as ações que a gente tem, né? Os dados estatísticos, enfim, aí consegui desenvolver um projeto bem legal, foi enviado, e aí classifiquei entre as 3 primeiras da área de saúde coletiva, e aí agora a gente está na parte de votação técnica aí, esperando que dê bons resultados. Mas, além disso, né, a gente já teve a premiação 2 vezes, também com o prêmio... com essa área da educação alimentar e nutricional, que foi o Escola que Inspiram e o Educanutri, né? Com todas as ações que a gente acaba fazendo, porque é muita coisa. Quando a gente junta no final do ano, a gente fala, meu Deus, a gente fez tudo isso. Sim,
Sim. Então, acaba sendo, assim, um trabalho muito rico. E um outro trabalho que tem acontecido em paralelo a tudo isso é a questão da redução do desperdício de alimentos, né? Então, já faz aí uns 2 anos que a gente vem trabalhando muito forte, né, em parceria aí com a plataforma do Comida Invisível, onde a gente consegue mapear exatamente os alimentos que está tendo maior questão de redução, e a gente consegue também verificar quanto de CO2 a gente deixa de produzir, quantas famílias a gente consegue ajudar, né? E mapear tudo isso em quilos, enfim. Então tem sido aí um trabalho bem legal que tem dado uma repercussão bem positiva. Isso é bem, bem bonito. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Você falou num determinado momento da seletividade alimentar, né? E hoje a gente tem visto cada vez mais alunos, crianças aí com questões de seletividade. E como que a escola pode acolher esses alunos? Como que é realizado o trabalho junto aos pais? Você falou a primeira questão muito forte, que é a questão do acolhimento, né? Eu preciso olhar aquele aluno, porque ele não come aquilo porque ele não quer. Ah, não é isso. Tem uma coisa muito por trás disso. Então, primeiro que eu sempre falo para as assistentes, para as professoras, é entender a fase do desenvolvimento. Eu preciso entender que a criança, a partir ali dos 2 anos, ela tem um pico ali que acontece, que a gente chama de terrible two, que é muito comum ela começar a recusar muitos alimentos. É onde vem a fala do pai. Nossa, mas a introdução alimentar do meu filho foi perfeita. Comia de tudo. Comia de tudo, comia até quiabo. Agora não come, não quer ver o alface no prato. Tá, é esperado para a fase. Então é você tranquilizar que aquilo é normal. Não está sendo diferente. Né? Pode ser que umas crianças mais, outras menos, mas ok. Então é entender a fase do desenvolvimento. Né? E depois observar ela, ter um olhar integral, porque aquilo a gente caracteriza como seletividade alimentar quando realmente a criança come poucos alimentos ou poucos grupos alimentares. E se eu for um pouco mais a fundo, às vezes ela só come uma determinada marca específica. Então, por exemplo, ela só toma o suco de uva da marca X, entendeu? E ela só come macarrão e ovo. Isso eu posso falar que é uma criança seletiva. Ah, mas a criança que come arroz, feijão, todas as proteínas, come macarrão, mas ela não come apenas frutas, legumes e verduras, eu não posso falar que é uma criança seletiva. É uma criança que precisa de um trabalho para aumentar a ingestão de FLV que a gente fala, frutas, legumes e verduras. Mas ela não é seletiva, então acho que é entender isso. A partir do momento que eu entendo, é o que eu vou fazer, né, ali no meu dia a dia. Eu não posso forçar ela nunca, eu tenho que incentivar. Eu não posso fazer que aquele momento seja desprazeroso para ela. Tem que ser um momento de prazer. Ela não pode ter medo, ela tem que sentir segurança em quem está ali com ela, né? E aos poucos a gente aproximando ela do alimento. Então, por exemplo, a criança não come cenoura, mas ela come ovo. Então, tá bom, vamos começar a colocar a cenoura no ovo para ver se ela come? É uma das formas. Começou a comer a cenoura no ovo. Então, vamos fazer um soufflé de cenoura. Depois, vamos fazer a cenoura assada como chips para ela ficar bem crocante. Aí, a gente vai trabalhando os alimentos até que ela chegue na cenoura, na forma in natura. Vamos fazer um bolo de cenoura? Entendeu? Aí, a gente vai trabalhando gradativamente. Você vai desenvolvendo o paladar para depois ela realmente comer o Para chegar alimento. no alimento in natura. Exatamente. Então, é esse o trabalho que a gente faz e que vem acontecendo. E tudo isso muito conversado com os pais, né? E também fazendo os devidos encaminhamentos. Porque, às vezes, a escola não vai conseguir resolver aquilo por si só e a criança precisa de alguma ajuda. Sim, muitas vezes precisam de profissionais. Exatamente. Ou de um acompanhamento com um nutricionista fora, de terapia alimentar, que precisa ser de uma forma semanal, com fono, porque às vezes tem a questão da mastigação, né? Da criança não conseguir aceitar texturas, terapeuta ocupacional, né? Então, a gente fazer esses encaminhamentos para conseguir progredir também. E é uma questão muito séria também, porque quando eles vão crescendo, depois eles também se sentem excluídos de um determinado grupo, porque às vezes eles acabam sendo tão seletivos, e aí não é só que tem a questão da seletividade alimentar ali como alguma causa, mas porque de repente não foi exposto e não foi trabalhado a todos os alimentos, né, incentivado,
que ele fica ali com vergonha, porque ele chega no almoço, aí não como nada disso. Eu já percebi, já presenciei adolescentes assim, não gosto, não gosto, não gosto, e ele acaba se constrangendo ali perante a situação. E aí, qual o impacto também da alimentação nas interações e nas relações sociais? É fundamental, porque hoje comer é um ato social. Difícil o lugar que a gente vai que tem alguma celebração, alguma festividade que não vai ter comida envolvida, né? Então a comida, ela faz parte, do nosso dia a dia e está presente, assim, em todas as formas, né? Então, realmente, ter essa questão do acolhimento, desse olhar diferenciado de você entender que, de repente, aquele cardápio não pode atender aquele aluno naquele momento e você fazer alguma adaptação para que ele se sinta incluído e participe daquele momento assim como os outros, é fundamental, né? Então, por isso a questão do acompanhamento ali durante a refeição, de estar no almoço, de estar conversando, de estar em comunicação com as famílias, porque isso vai ser um diferencial aí para que ele tenha sucesso, né? Sim, com certeza. Mari, muito obrigada por todas as suas contribuições, né? Eu sei que você realiza um trabalho maravilhoso, é gratificante de vendo o quanto que as crianças, né, e adultos que trabalham ali no colégio e também desfrutam também de toda a alimentação são satisfeitos, né, acho que com a alimentação e com esse teu olhar, né, principalmente esse olhar nutricional dessa educação mesmo alimentar como um todo, né? Queria que você deixasse aqui uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, aí para os educadores ou para os pais, de que forma, se você pudesse dar uma dica, que eles pudessem ajudar os filhos a melhorar a relação com os alimentos. Que dica que você daria? Eu acho que, primeiro, é importante entender que o que você vai entender de alimentação agora é o que vai te representar no futuro. Então, invista na alimentação do seu filho agora, do seu aluno, né? Crie uma boa relação positiva com a comida. Tenha frases que são importantes para eles de incentivo, né? Cuidado muito com o que a gente fala, como é que a gente se expressa e, principalmente, né? Não vamos transmitir as nossas expectativas para os nossos filhos, para os nossos alunos. Né? Isso é fundamental. A gente precisa ter uma boa relação, mas precisa fazer com que eles criem. Então, não vamos jogar toda a responsabilidade em cima deles para que essas crianças aí tenham uma excelente relação positiva com a comida na sua vida adulta também. Muito obrigada, Mariana. E eu agradeço vocês que estão nos acompanhando e eu acho que é importante também reforçar que a alimentação é muito importante na vida dos nossos alunos e dos nossos filhos, mas nós também em casa somos o exemplo, né? Acho que a família é o grande exemplo, a gente não adianta às vezes querer que eles tenham um hábito saudável se nós não tivermos esse hábito também. Então, aqui acho que fica essa dica, inclusive para mim. Então, acho que é muito importante a gente pensar e refletir também sobre o nosso papel enquanto exemplo também na educação alimentar. Se você gostou desse episódio, compartilhe com quem que você acha que precisa ouvir essas dicas, esses recadinhos. E eu aguardo vocês no próximo episódio da Educação em Voz Alta. Até mais.